Bem, então na aula de hoje nós vamos fazer algumas aplicações de derivadas, tá? Esse aplicações de derivadas que é o grande motivador do curso, desse curso, certo? Que é entender como essas ferramentas matemáticas podem te ajudar a resolver determinados tipos de problemas, tá? Especialmente problemas em que você quer otimizar alguma coisa. Otimizar, você sempre pode entender sempre como maximizar ou minimizar algum fator, certo? Então, se for lucro, você está interessado em maximizar o lucro. Se for custo, por exemplo, você está interessado em minimizar o custo. Mas os dois problemas são de otimização, tá? Você quer ou o máximo ou o mínimo de alguma coisa, tá certo? E para que a gente possa entender melhor, vamos começar com um exemplo bem simples, tá? Bem um pouquinho artificial, mas simples. Imagina que você tem aqui, por exemplo, a função lucro da sua empresa, tá? De acordo com o número de produtos que você fabrica, tá? Número de produtos, aqui o lucro. Aí qual é a grande questão, né? A grande questão é, se você fabrica poucos produtos, obviamente seu lucro não vai ser alto, porque afinal de contas você não vai vender tanto assim, e aí seu lucro é reduzido, né? Se você fabricar muitos produtos, de repente não tem demanda para o teu produto e você acaba fabricando produtos à toa, né? Então você tem um custo, por isso que o seu lucro acaba diminuindo, tá? Não adianta uma pizzaria chegar e dizer assim, vou fabricar 10 milhões de pizza hoje. Você não vai maximizar o seu lucro nunca, né? Não vai vender as 10 milhões de pizza, tá? Vai estragar. Então a função lucro é uma coisa mais ou menos assim, certo? Ó, que cresce e depois diminui, tá? E aí você quer saber o quê? Você quer saber exatamente qual é esse valor aqui, que eu vou chamar de, sei lá, P0, número de produtos P0 aqui, de forma que maximiza o lucro, tá? Então o que você pode observar nessa função aqui, tá? Veja que nesse intervalo que vai de 0 até P0, né? 0 a P, nesse intervalo a função está crescendo ou está decrescendo? Aqui ela está crescente, né? Crescente. Nesse intervalo aqui, todo aqui. Esse negócio fica saindo, né? E nesse outro intervalo aqui, que vai de P0 até mais infinito, né? O que está acontecendo? Aqui ela está decrescente. Esse intervalo bem aqui. Tá bom? Então que ponto é esse? Esse P0? É o ponto em que a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Tudo bem? Dá para ver isso? Faz sentido, né? Em que momento você deve parar de produzir? A partir do momento que seu lucro começa a reduzir. Certo? Quando seu lucro começa a reduzir, quando ele para de crescer e começa a reduzir, pronto. Então isso aí é o número ótimo, tá? Esse aqui é o ótimo, nível ótimo de produção. Beleza? Então seria muito prático, tá? Se a gente tivesse um método fácil de perceber isso, né? Quando a função deixa de ser crescente, passa a ser decrescente, tá? E esse método prático para você saber se a função é crescente ou decrescente, né? É exatamente a derivada, tá bom? Existe uma regra que é a seguinte: se a derivada for positiva, isso significa que a função
é crescente, certo? E se a derivada for negativa, significa que a derivada, que a função original, certo, é decrescente. Tá? Então, esse intervalo aqui, como é que você descobre esse intervalo? Tá? São os pontos em que a função derivada é positiva. E esses outros pontos aqui é quando a derivada é negativa. Então, a pergunta é: quem vocês acham, tá, que vai ser o ponto de mudança, tá? De crescente para decrescente. A derivada aqui vai ter que ser igual a quanto? Crescente, a derivada é positiva. Decrescente, a derivada é negativa. E quando é nesse ponto de transição aqui, a derivada vai ter que ser o quê? Exatamente zero. É o que ela muda de sinal. Ela deixa de ser positiva para ser negativa. Né? Então, imagine você ter uma coisa positiva. Imagina, sei lá, um termômetro, né? Então você viajou de Goiás para, sei lá, para o sul do Chile. Você foi de carro, certo? Então você começa agora, saindo de Goiás, o termômetro está com temperatura positiva, né? Tá, sei lá, 20 graus. Aí você vai se aproximando do sul do Chile, você foi de carro, tá? A temperatura vai ficando cada vez menor. Quando chega lá no sul do Chile, a temperatura é negativa. Significa que em algum momento a sua temperatura ficou em quanto? Exatamente zero. Tá? Então, o princípio é o mesmo. Você começa de algo positivo, tá? Vai diminuindo até chegar numa coisa negativa, porque você passou por um ponto zero. E o ponto zero aqui, né? Ou seja, derivada igual a zero significa ponto de ótimo. Tá? Tudo bem até aí? Deu para entender a filosofia do negócio? Certo? Então, métodos determinísticos, que é uma disciplina que a gente tem na antiga, a gente fazia otimização de funções por meio de matrizes. Dá o mesmo resultado? Não. Qual que é a diferença dessa maximização de lá? É porque aqui é maximização de uma única variável, certo? Só tem uma variável aqui, número de produtos. Lá nessa disciplina, né, o que estuda é pesquisa operacional, né? Isso. Você, na verdade, não tem só uma única variável, você tem várias variáveis, tá? Por exemplo, é um problema mais sofisticado, né? Uma empresa que produz vários produtos, então ela tem vários fatores de ajuste. Aqui eu estou colocando bem simples, né? Uma empresa que só tem um produto. Lá não, são várias empresas, é uma empresa produzindo várias coisas. Então ali é uma otimização mais sofisticada. Por que mais sofisticada? Porque é a otimização de uma função que envolve várias variáveis, tá certo? Então, lá é mais sofisticado. É mais sofisticado por esse ponto, mas por outro é menos sofisticado porque todas as funções que eles utilizam em pesquisa operacional, né, pelo menos no curso, as variáveis, as funções em questão são lineares. Você pode ver lá, é tudo feito no Excel, né? Dá para fazer no Excel porque é linear. Então dificulta de um lado, mas do outro você melhora. Professor, então se eu fizer derivada de vários produtos com a mesma empresa, nesse sentido, o maximizar ela dá o mesmo resultado que eu fazer pelo pesquisa operacional? Não, porque o que acontece? Eu vou ser um pouquinho mais claro. Esse negócio está muito ruim, né? Tá. Então, aqui você tem uma variável, né, e uma função. Só que essa função ela não linear. Ela não ser linear permite que você derive igual a zero. Digamos, vou simplificar para você. Quando a função é linear, tá? Imagina aqui, vou pegar aqui no cantinho. Tá? Uma função linear com uma única variável é algo assim, certo? É algo assim.
crescente ou vai ser decrescente, certo? Então, o máximo ou mínimo de uma função linear vai estar sempre nas pontas, tá certo? É diferente de uma função que é assim, certo? Que o máximo ou mínimo dela está no interior. Aqui, o ótimo está nas extremidades. E aqui o ótimo está fora das extremidades, tá? Não está. Extremidades. Porque essa regra que eu vou falar para você, que A deriva igual a zero, só vai dar certo se você tiver certeza que o ótimo não está nas extremidades. Quando você tem uma função linear, você tem certeza que o ótimo está nas extremidades. E aí então você não pode usar o mesmo método. O método vai sempre depender da situação que você está analisando, tá certo? Então, funções lineares, você vai utilizar esse método de pesquisa operacional lá da matriz, resolver o método simplex, né? Mas nada impede de você ter uma função lucro de uma empresa com duas variáveis, tá? A empresa produz porcas e parafusos, tá? A função lucro dela depender de duas variáveis, tá? E não ser linear. Aí você vai utilizar um método que é muito parecido com esse, derivar igual a zero, só que com várias variáveis. Certo? Então, mais ou menos isso, certo? Deu para entender mais ou menos? Oi. Na realidade, é mais fácil de encontrar a situação que a gente vai usar a derivada. Assim, na teoria seria o... Porque assim, uma vez eu ouvi uma frase que é boba, mas depois que você passa muitos anos estudando, você vê que é pura verdade. Que é assim, que na teoria e prática é a mesma coisa, tá? Na prática não. Certo? Na teoria, é o que você falou, né? Você está lidando com coisas complexas, então não vão ser coisas lineares, então você vai utilizar o método da derivada, tá? Só que na prática, você utiliza coisas lineares exatamente para simplificar a sua vida, entendeu? Porque coisas complexas demais podem ser difíceis de calcular. Sempre você vai fazer isso? Não, depende da situação. Se simplificar de modo linear vai simplificar demais a sua situação real, ou seja, o seu modelo teórico vai fugir muito da realidade, então você não simplifica para linear, não. Mas se essa simplificação for razoável, você simplifica para linear, certo? Vocês estão perto de se formar, mas vocês já tiveram disciplinas de regressão linear, alguma coisa assim, estatística ou não? Ainda não, né? Teve regressão linear em estatística ou não? Mas chegou a regressão linear, mínimos quadrados, esse tipo de coisa? Então, acho que algumas pessoas viram, outras não, né? Então, nesse método que o pessoal chama de regressão linear, é simplesmente tentando associar várias variáveis com uma única variável. A princípio, nada garantiria que a relação entre essas variáveis, né, que a gente chama de variáveis dependentes, nada garante que a relação entre essas variáveis com a variável que a gente chama de independente seja linear. Mas muitas vezes você assume que é linear só para poder fazer as contas, e mesmo você assumindo linear, você consegue ainda obter vários resultados interessantes. Tá? Então, essa transição da teoria para a prática é muito mais arte do que realmente tipo matemática, que é uma coisa totalmente exata. Não é, certo? É uma coisa que você vai aprendendo com a experiência, né? Então, onde foi que eu parei? Tá aqui. Então, você tem uma função aqui que está crescendo, depois decrescendo, né? Então a gente percebe o quê? Que quando a derivada é zero, né, seria o ótimo. Mas veja que se a gente fizesse um gráfico muito parecido com esse, certo? Só que invertido. Como assim invertido? Uma coisa mais ou menos assim, ó.
Aqui você teria um ponto, né, em que daqui para trás, desse ponto para trás, essa função é o quê? Decrescente ou crescente? Aqui ela é decrescente. E desse ponto em diante, a função é o quê? Crescente. E como a gente viu, crescente significa derivada positiva ou negativa? Positiva. E decrescente significa derivada negativa. Então, nesse ponto aqui, que é o ponto de transição, né? A derivada seria quanto aqui? Derivada seria 0. Então, veja que a derivada é igual a 0 tanto nos pontos de máximo quanto nos pontos de mínimo. Tá certo? E aí, vocês se perguntam, tá, e como a gente vai saber se é máximo ou mínimo? A gente vai entrar em maiores detalhes em seguida, tá certo? Mas o importante aqui é derivar igual a 0 significa um ponto de transição. Não significa necessariamente que é máximo ou mínimo. É um ponto de transição que é conhecido como ponto crítico. Então, quem são os pontos críticos da tua função, tá? São esses pontos, tá? Em que a derivada, tá, é igual a 0, certo? Então esses pontos aqui, derivada igual a 0, são pontos candidatos, certo, a serem máximo ou mínimos. Então esses pontos aqui, os pontos críticos, são apenas candidatos a pontos de máximo ou mínimo. Tá bom? Então, qual o ponto que eu quero chegar aqui nessa discussão? De que para você saber se um ponto é máximo ou é mínimo, a primeira coisa que você tem que saber é se ele é um ponto crítico, tá? Se ele não for ponto crítico, ele não é um ponto de máximo ou mínimo, tá certo? Tudo bem até aí? Então, ó, vamos começar com alguns exemplos bem simples, tá? Então, calcule tá? Tentem fazer aí 5 minutinhos, tá? Lembra? Derivar e achar, pegar a derivada igual a 0. Você tem que saber quem é o ponto cuja derivada é igual a 0. Você vai derivar, você vai dar a derivada. A derivada é uma equação, é uma função. Se você pega essa função igual a 0, você resolve o x, vai igualar a ela a 0 e vai resolver o x. Aí esse x é o ponto crítico, certo?
tiver tempo.
Bem, vamos fazer esse primeiro exemplo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que derivar a função. Então, derivar da função aqui vai dar o quê? Menos 2x mais 3, né? Porque essa constante aqui desaparece. E agora, a pergunta é: quem são os valores de x que fazem essa derivada ficar igual a zero? Então, para responder essa pergunta, quem são os valores de x que fazem essa derivada igual a zero, é só você tem que pegar essa fórmula aqui igual a zero. Então, vai ficar como? Você vai passar para o outro lado, né? Vai ficar menos 2x igual a menos 3. Aí aqui você pode cortar o sinal, né? Vai ficar 2x igual a 3. E aqui x igual a 3 sobre 2. Então, quem é esse 3 sobre 2? 3 sobre 2 é um ponto crítico. Você não sabe, tá, se é de máximo ou mínimo. Porém, como essa função aqui é uma função do segundo grau, a gente sabe que o gráfico dela é uma parábola. Parábola com a boca para baixo ou com a boca para cima? Para baixo. Por que para baixo? Porque o coeficiente que está ao lado do x ao quadrado é negativo, tá? Então isso aqui vai ser assim. Opa. Vai ser assim. Tá? Então, ó, esse ponto aqui, que não está muito bem feito, tá? Só um esboço, que é o 3 meios, tá? 3 meios é o quê? É o ponto, agora a gente sabe, tá? Só por causa do gráfico dessa função, que esse ponto aqui é um ponto de máximo. E se eu perguntasse qual é o valor máximo dessa função? De f de x. Substituir o x onde? Na derivada não. Na função original, tá certo? Então, o valor máximo vai ser o quê? Menos 3 meios ao quadrado mais 3 que multiplica 3 meios mais 5. Aí, se você fizer toda essa conta, vai dar quanto, né? Eu não sou muito bom de fazer essas contas de cabeça, não. Aqui vai dar menos 9 sobre 4... mais 9 sobre 2 mais 5, né? E aí vai dar quanto isso aqui? Esse aqui vai cortar, vai dar 9 sobre 4, né? Vai dar 29 sobre 4, né? É isso ou não é? Hoje eu tô cansado. Se alguém puder verificar isso aí. Tá. Então a gente pode passar para a próxima, né? A próxima é o que, ó? É x ao quadrado mais 4x mais 7. Então, item B aqui.
f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 7, né? Então, se você derivar essa função, vai dar quanto? 2x mais 4. Se você está interessado em saber o ponto crítico, você tem que pegar essa derivada, né, que é 2x mais 4, certo? Igualar a zero e resolver. Então, vai dar 2x igual a menos 4, vai dar x igual a menos 2. Então, o que é esse menos 2? Esse menos 2 é um ponto crítico, né? Só que essa função, né, como também a anterior, ela é uma função do segundo grau, tá? Então, o gráfico dela é o gráfico de uma parábola, e a parábola vai estar com concavidade, né, com a boca para cima ou para baixo? Para cima, né? Então, o gráfico dela vai ser alguma coisa assim. E esse ponto aqui, né, que é o representado pelo 2, dá pra ver que o gráfico é só um esboço, tá? O menos 2 está pro lado errado, tá? Mas vocês entendem, tá? O menos 2 é o ponto crítico, é o ponto que gera uma otimalidade, que nesse caso, por essa função ser assim, é um ponto de mínimo. Então, se eu perguntar qual é o ponto de mínimo, qual é o valor mínimo, né? Ponto de mínimo a gente já sabe, é o menos 2. Então, existe uma diferença entre ponto de mínimo, que é esse daqui, né? Esse aqui é um ponto de mínimo, e perguntar qual é o valor mínimo da função. Tá? Então, o valor mínimo da função, como é que você obtém? Substituindo o x menos 2 lá na função original, tá? Que é essa daqui. Então, aqui, ó, o valor mínimo, né, vai ser o f de menos 2. Quanto é que é o f de menos 2? É menos 2 ao quadrado, né, mais 4 que multiplica menos 2 mais 7. Tá difícil, né? Então, aqui vai dar o quê? 4 mais... Aqui não é 1 não, tá? Aqui é um parênteses. 4 é menos 8 mais 7. Aí dá 3. Então, tá errado nos dois sentidos, né? Isso aqui também devia estar acima do eixo, né? Então, o eixo está totalmente errado. O eixo, deixa eu fazer aqui. Então, o eixo devia estar uma coisa assim. Tá certo? No menos 2, o valor da função... Aqui, no menos 2... No menos 2, o valor da função é 3. Esse ponto que posta aí no y seria o 4, né? Não, seria o 7. Seria o 7. 7. Porque é o valor de f igual a 0. F igual a 0 vai dar exatamente 7. Tá? Esse valor. Esse carinha aqui é o 7. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma, né? O item C. Então, aqui o item C, como é que era mesmo? F de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, você vai derivar essa função, como é que vai ficar, né? 3x2 mais 2x mais 4. E aí, você quer saber o ponto crítico, né? Nesse caso aqui, ó, você tem uma derivada que é uma equação de segundo grau. Então, a equação que você vai gerar para chegar nos pontos críticos é esse daqui, né? Pegar a derivada igual a 0. Ou seja, você está resolvendo uma equação de segundo grau. Aí como é que resolve a equação de segundo grau?
Bhaskara. Então calculo o delta aqui, né? Quem é o delta? É B2, que dá 4, né? Menos 4AC. Então vai ficar 4, que multiplica 3, que multiplica... que dá... 48. Aqui dá... 4 menos 48, né? Que dá o quê? Menos 44. E a gente sabe que quando o delta é negativo, tá? Não tem raiz real, tá? E o que significa? Significa que essa função aqui não tem ponto crítico. Então, se ela não tem ponto crítico, ela não vai ter o ponto de máximo nem de mínimo. Como assim não vai ter ponto de máximo nem mínimo? Só você imaginar uma função assim, ó. Então essa função, ó, ela só cresce, tá? Ela só cresce e é fácil verificar que ela só cresce, tá? Porque a função, a derivada nesse caso aí dessa função, tá? Que é essa daqui, ela é sempre positiva. Por que ela é sempre positiva? Porque não tem raiz real, tá? Se não tem raiz real, é uma parábola que não corta os eixos. Então essa aqui seria a função f, tá? A função derivada seria uma coisa assim. A função derivada sempre positiva. Então se tem uma função que é sempre positiva, a derivada dela é sempre positiva, significa que essa função é sempre crescente. Então se é uma função que está sempre crescendo, nunca vai ter esse ponto em que ela troca de crescente para decrescente. Então lembra que ela não é assim. A derivada dela não forma a probabilidade. A derivada dela é essa daqui, ó, né, ó. A derivada dela é uma equação de segundo grau. O gráfico da derivada pode ser completamente diferente do gráfico da função original, tá certo? Às vezes as pessoas acham que tem uma relação visual entre os dois gráficos. Não acontece isso, tá certo? Então, a função original, que é essa daqui, né? Ela está sempre crescente. Mas a derivada dela que tem essa outra cara, tá certo? Então, dependendo da função, né? Como foi esse caso aí, ela pode ser que ela não tenha pontos críticos, tá? Então essa função aqui, a função f de x, não tem pontos críticos, tá? Então existem funções que não têm pontos críticos, tá? Isso porque a gente não conseguiu achar nenhuma raiz para essa equação. Se a gente tivesse achado raiz para essa equação, a gente acharia pontos críticos para ela, tá certo? Vamos lá. A última era qual? A última era log de x, né? Então você tem aqui log de x. Então qual a derivada de log de x, né? 1 sobre x. Existe algum valor de x tal que 1 sobre x seja igual a 0? 1 sobre x igual a 0. O que é que isso aqui vai acontecer? Existe algum valor aqui que isso aqui seja igual a 0? Não existe, tá? Então, isso aqui não existe. Não tem solução, certo? Tá bom? Mais ainda, quando o x é positivo, né? Essa derivada aqui dele, que é 1 sobre x, também é positiva. Isso significa que a função logaritmo é crescente, é sempre crescente, tá? Porque a derivada é sempre positiva. De fato, o gráfico do logaritmo é uma coisa assim, né? Ó.
O logaritmo está definido de pontos a partir de 0, tá? Pontos positivos. E o gráfico seria uma coisa mais ou menos assim. Esse aqui é o log de x, certo? Então, veja que é sempre crescente. Então, até agora, o que a gente aprendeu de aplicação, né, de derivada? Que a derivada serve para tanto você perceber em que momentos a função é crescente ou decrescente, e também para determinar os pontos críticos, que são candidatos, tá, a pontos de máximo ou mínimo, tá certo? Tranquilo? Vamos dar um intervalinho agora, tá? Fazer um intervalo agora, tá? De 20 minutos, depois a gente volta, tá certo? Que a segunda parte vai ser um pouquinho maior dessa vez.